A história de Dona Elsa nos ensina que só enxergamos o essencial quando a vida apaga as luzes do que é superficial. As mãos podem ver o que os olhos desaprenderam. Para a costureira mais amada de Minas, a vida apresentou seu desafio mais cruel e, ao mesmo tempo, mais revelador. Costurar o vestido de noiva de sua filha justamente quando a névoa da cegueira havia roubado a precisão de seu olhar. O que parecia o fim injusto de seu dom era, na verdade, o início de sua verdadeira visão. Quantas vezes acreditamos que nossas ferramentas mais valiosas são aquelas que podemos ver e tocar? E se a perda que mais tememos for, ironicamente, o único caminho para encontrar o que realmente importa? A resposta é que passamos a vida inteira confiando no que é visível, sem perceber que a verdadeira maestria mora na alma. Ao ser forçada a fechar os olhos para o mundo, Dona Elsa finalmente abriu os olhos para dentro. Ela descobriu que sua intuição era uma agulha mais precisa que o aço, e que sua fé era uma linha mais forte que qualquer seda, provando que as ferramentas mais essenciais são e sempre foram invisíveis. O ateliê de Dona Elsa, nos fundos da casa, cheirava a poeira de sol, óleo de máquina e décadas de retalhos guardados. Para Lúcia, sua filha mais nova, era o cheiro da infância, um lugar que ela havia deixado para trás em busca das luzes brilhantes da capital. Voltar agora, trazendo rolos do cetim mais caro e do tule mais delicado, parecia uma traição. Ela havia passado anos tentando provar que era maior que aquela cidadezinha, que não precisava das tradições da mãe, e agora voltava pedindo justamente pela mais antiga delas. "Mãe, a senhora tem certeza?" Lúcia perguntou, a voz tensa enquanto desenrolava o tecido sobre a mesa de corte. O cetim deslizou, frio e pesado, refletindo a pouca luz da tarde. Dona Elsa não olhou para o tecido. Ela estendeu as mãos, os dedos calejados e nodosos pairando sobre a superfície lisa. Ela tocou. Foi um toque que era, ao mesmo tempo, uma avaliação e uma saudação. Seus dedos deslizaram pela trama, sentindo o peso, a textura, a forma como o fio se entregava. Ela não via o brilho do marfim. Ela sentia a promessa dele. "Ele é bom." Elsa murmurou, mais para si mesma do que para a filha. "Tem corpo. Vai cair direito." Lúcia observava, o coração apertado. Ela se lembrava daquelas mãos voando sobre os tecidos, ágeis como pássaros, cortando linhas perfeitas, alinhando costuras que pareciam pintadas. Agora, as mãos tremiam levemente, buscando no tato a certeza que os olhos não davam mais. Aquele pedido pelo vestido não era vaidade. Era uma tentativa desesperada de Lúcia de encontrar o caminho de volta, não só para casa, mas para a mãe que ela sentia ter abandonado. O silêncio entre elas era antigo, costurado por anos de conversas curtas ao telefone. A distância não fora causada por uma briga, mas por algo mais traiçoeiro, o afastamento lento das prioridades. Lúcia, com sua vida corrida na cidade, via a mãe como alguém presa ao passado. Elsa, em sua cidadezinha, via a filha como alguém que corria tanto que esquecia para onde estava indo. Aquele vestido era o primeiro pedido verdadeiro que Lúcia fazia em uma década. Elsa pegou a fita métrica. Ela não conseguia mais ler os números minúsculos, mas conhecia cada centímetro pelo toque. Ela mediu Lúcia como quem lê um mapa antigo. "Você emagreceu", Elsa disse, a fita esticada nos ombros da filha. "É o trabalho, mãe. Muita correria. Correr demais gasta a alma, Lúcia. Você precisa de bordado. Algo que te prenda no lugar." Lúcia engoliu em seco. "A senhora acha que consegue fazer o bordado? Eu posso. A gente pode deixar liso." Elsa sorriu. Um sorriso que seus olhos quase fechados não acompanhavam. "Eu não preciso ver as pérolas, minha filha. Eu só preciso saber onde elas devem estar." Nos dias seguintes, o ateliê se tornou um confessionário. O ritmo constante da máquina de costura de pedal. Elsa não confiava mais nas elétricas, rápidas demais para seus reflexos. Era a única música. O desafio era monumental. Cortar o cetim sem enxergar a linha do giz era um ato de fé. Ela usava alfinetes, não para marcar, mas para sentir a borda do molde. Enquanto costurava, guiada pela memória tátil, Elsa também puxava os fios da história da família. "Seu pai", ela disse, a voz ritmada pelo pedal, "nunca entendeu por que você quis ir embora. Ele achou que a gente não era o bastante." "Não era isso, mãe", Lúcia respondeu sentada num banquinho baixo, como fazia quando criança. "Eu só queria mais. Eu não queria acabar como eu." A máquina parou. O silêncio foi pesado. "Eu não sei", Lúcia admitiu, a voz baixa. "Eu tinha medo de ficar presa, e agora eu tenho medo de estar solta demais." Elsa encontrou a mão da filha sobre a mesa. "Então nós vamos te ancorar." O vestido de noiva deixou de ser um objeto. Tornou-se o testamento físico da reconciliação. Cada ponto cego que Elsa dava para unir o forro ao cetim era uma palavra não dita sendo finalmente resolvida. Cada pérola que ela costurava no corpete, encontrando o lugar certo apenas pela simetria que seus dedos sentiam, era uma memória antiga sendo honrada. Houve um momento em que Elsa, ao tentar passar a linha na agulha pela 10ª vez, sentiu a frustração quebrar sua calma. A mão tremeu e a agulha caiu no chão de madeira. "Droga!" ela sussurrou,
a raiva vindo não da cegueira, mas da impotência. Lúcia, vendo a luta da mãe, levantou-se. Ela não disse nada, apenas pegou a agulha, sentou-se ao lado de Elsa, pegou a linha e a passou pelo buraco minúsculo com a facilidade da juventude. Onde a senhora parou? Lúcia perguntou. Elsa respirou fundo. Na manga. Preciso fechar a renda. Lúcia pegou o tecido e o posicionou sob as mãos da mãe. Aqui. Elas costuraram juntas. Lúcia se tornou os olhos, descrevendo a queda da luz sobre o tecido, e Elsa se tornou as mãos, sentindo a estrutura que a filha não via. O vestido estava sendo feito por duas metades de uma mesma mulher. Ao remendar aquele tecido, Elsa estava ponto a ponto, costurando a filha de volta à família, consertando o rasgo que a distância havia feito, usando a linha forte da memória e a agulha de sua fé inabalável. A colaboração entre mãe e filha estabeleceu uma nova rotina no ateliê. Lúcia chegava pela manhã, encontrava a mãe já desperta, sentada ao lado da máquina, com uma xícara de café frio intocada ao lado. Lúcia se tornara as mãos rápidas que buscavam o carretel certo e os olhos que mediam a luz, enquanto Dona Elsa era o coração que sentia a tensão da linha e a memória que sabia o próximo passo. O vestido crescia sobre o manequim, uma entidade branca e silenciosa que parecia absorver as palavras que elas finalmente começavam a trocar. Mas a fé de Dona Elsa não era uma serenidade mística. Era uma teimosia antiga, forjada em perdas que Lúcia mal compreendia. A dor que ameaçava rasgar o destino da família era mais profunda que a distância geográfica de Lúcia ou a névoa nos olhos de Elsa. Era o fantasma do primogênito de Elsa, o irmão que Lúcia mal conhecera, levado por uma febre décadas atrás. Era o luto silencioso que endurecera o pai de Lúcia e que fizera Elsa mergulhar em seu ofício como quem se esconde num abrigo. Quando Lúcia foi embora para a capital, Elsa sentiu como se a dor estivesse vencendo, rasgando o tecido familiar pela segunda vez. A cegueira, anos depois, pareceu a zombaria final do destino. O desafio verdadeiro surgiu com a renda. Era um laço antigo, belga, que fora da avó de Elsa. Era delicado como teia de aranha e carregado de significado. Mãe, isso é impossível, Lúcia disse, a voz falhando enquanto segurava a renda contra o corpete de cetim. Os pontos têm que ser invisíveis. Um erro e o tule rasga. Eu não consigo nem... Como a senhora vai sentir isso? Dona Elsa estendeu a mão. Seus dedos, tão confiantes no cetim pesado, hesitaram sobre a fragilidade da renda. Ela tentou encontrar a borda. A agulha fina parecia perdida em suas mãos. Ela picou o dedo. Uma gota minúscula de sangue brotou e caiu no forro interno do vestido. O ar saiu do peito de Lúcia. Chega. Mãe, por favor. Está doendo em mim ver a senhora assim. O vestido está perfeito sem isso. Ninguém vai notar. Eu vou, Elsa respondeu, a voz baixa e áspera. Ela largou a agulha na mesa. O clique foi alto no silêncio. Elsa não estava apenas lutando contra a falta de visão. Estava lutando contra a narrativa da perda. Aceitar que não podia costurar aquela renda seria como admitir que a dor, a perda do filho, a partida da filha, a falha do corpo, havia finalmente vencido. Seria aceitar que seu legado terminava ali, com um vestido incompleto. Eu perdi meu filho. Elsa disse de repente, as palavras cortando o ar. Lúcia congelou. Elas nunca falavam dele. Eu vi seu pai se fechar. Eu vi você ir embora. E agora a vida quer levar meus olhos. Ela quer levar tudo. Quer me deixar sentada numa cadeira no escuro até o fim. Ela virou o rosto na direção de Lúcia, os olhos opacos parecendo enxergar a filha pela primeira vez. Eu não vou deixar. A fé não é esperar sentada que as coisas melhorem, Lúcia. A fé é a teimosia de se levantar no escuro e procurar a linha. Ela pegou a agulha novamente. Eu não vou deixar a dor rasgar o vestido da minha filha. Mas como? Lúcia sussurrou, as lágrimas escorrendo. A senhora não enxerga. Mas você sim, Elsa disse, a voz ganhando a força do aço. E eu sinto. Ponha sua mão por baixo do cetim, exatamente onde a renda deve ficar. Lúcia, confusa, obedeceu. Colocou a palma da mão sob o corpete firme contra o manequim. Agora, ordenou Elsa. Me diga onde está o calor. Elsa levantou a agulha. Seus dedos não buscavam mais o tecido. Buscavam o calor da mão da filha. Ela desceu a agulha. Um pouco mais para a esquerda. Lúcia guiou. Ponto. Suba meio centímetro. Lúcia sussurrou. Ponto. Não era mais costura. Era um ritual. Elsa usava a vida da filha como seu guia no escuro. Ela costurava às cegas, sim, mas não sozinha. A dor havia tentado isolá-la na escuridão, mas a teimosia de sua fé forçou-a a encontrar uma nova forma de conexão. Ela recusou a narrativa da tragédia. Ela se recusou a ser a pobre costureira cega. Ela era Elsa, a mulher que costuraria o destino com as próprias mãos, guiada pelo calor de quem amava, provando que a limitação física não era páreo para a teimosia de um coração que decidiu ativamente curar. O ateliê mergulhou numa quietude quebrada apenas pelo som da agulha perfurando o cetim e pelo sussurro de Lúcia. 1 milímetro para a direita, mãe. Agora desça. O ritual era lento, tenso. Lúcia guiava com a voz, mas as mãos de Dona Elsa faziam o verdadeiro trabalho. Elas não obedeciam apenas, elas interpretavam. Quando Lúcia dizia aqui,
Os dedos de Elsa primeiro sentiam a textura da renda belga, a densidade do cetim por baixo, o calor da mão da filha do outro lado. Eram as mãos que decidiam a pressão exata, a torção do pulso que criaria o ponto invisível. Eram mãos que haviam feito aquilo 10.000 vezes. Os olhos de Elsa estavam fechados, mas suas mãos estavam com os olhos bem abertos. Elas se lembravam. Lúcia observava, fascinada. Aquele tremor de incerteza que vira dias atrás havia sumido. O que restava era uma fluidez, uma coreografia antiga. A memória muscular de Dona Elsa era mais precisa que a visão de Lúcia. Onde Lúcia via um desafio, as mãos de Elsa viam um caminho familiar. Finalmente, Elsa deu o último ponto na renda. Ela não perguntou como ficou. Ela passou as pontas dos dedos sobre a costura da esquerda para a direita, lendo o trabalho que havia feito. Ela sentiu a junção da renda antiga com o cetim novo. Não havia relevo, não havia falha. Era uma união perfeita. Sua avó me bateu nos dedos a primeira vez que toquei nesta renda, Elsa disse. A voz suave, perdida na lembrança. Eu era menina, tinha a sua idade quando foi embora. Impaciente. Lúcia permaneceu em silêncio, ouvindo. Ela disse que a renda guarda a história de quem a fez. Elsa continuou, os dedos ainda acariciando o tecido. Ela disse que minhas mãos eram zangadas, que o ponto sairia apertado. Você tem que costurar com a alma, menina. O corpo só obedece. Naquele momento, Lúcia entendeu que sua mãe não estava apenas recordando. Ela estava acessando um manual de instruções gravado em sua pele. A memória afetiva do toque da avó, o cheiro de goma de passar roupa, a frustração de ser uma aprendiz, tudo isso estava ali, guiando as mãos no presente. O ofício de Elsa não era um conjunto de habilidades. Era um legado vivo, transmitido de corpo para corpo. O desafio seguinte era a bainha. Uma saia de cetim daquele peso exigia uma bainha perfeitamente nivelada. 1 centímetro de diferença e o vestido pareceria torto. Pobre. Mãe, a bainha. Lúcia começou, a ansiedade voltando. Como vamos marcar? Eu não sei fazer isso. Precisamos de um marcador de barra, talvez. Dona Elsa balançou a cabeça. Coisa moderna. Não preciso. Bote o vestido no manequim e me traga a caixa de alfinetes. Lúcia ajeitou o vestido, agora pesado e quase completo no manequim. Elsa se aproximou, ajoelhou-se no chão de madeira com um gemido baixo. Ela não pegou fita métrica. Ela não usou giz. Ela estendeu o braço esquerdo, rígido, e tocou o chão de tábuas corridas com a ponta dos dedos. Então, com a mão direita, ela tocou seu próprio cotovelo esquerdo. Ela havia criado sua própria ferramenta de medida. Traga o manequim para perto, ela ordenou. Lúcia empurrou o manequim. Elsa manteve o braço esquerdo firme, uma âncora no chão. Com a mão direita, ela encontrou a barra do vestido. Ela a levantou até que tocasse seu cotovelo. Ali, ela dobrou o tecido e espetou um alfinete. Gire, ela disse. Lúcia girou o manequim alguns centímetros. Elsa repetiu o movimento. Chão, cotovelo, tecido, alfinete. Era um balé lento e metódico. O corpo de Dona Elsa era o compasso, o nível, a régua. Décadas de trabalho haviam calibrado seus membros com uma precisão que nenhuma ferramenta comprada poderia igualar. Ela não estava medindo a distância do chão à barra. Ela estava sentindo a distância. Seu corpo se lembrava da altura exata. Lúcia observava. As lágrimas que ela segurava desde o incidente com a renda agora descendo livremente. Ela não chorava de tristeza pela cegueira da mãe. Ela chorava de assombro pela sua sabedoria. Toda a tecnologia e a vida apressada da capital pareciam banais diante daquela cena. Uma mulher cega, de joelhos, usando o próprio corpo como a medida do mundo. Quando Elsa terminou a volta completa, ela se levantou, limpando a poeira dos joelhos. Pronto, agora é só passar a costura reta. Isso suas mãos jovens dão conta de fazer. Lúcia, ainda cética, pegou a fita métrica de metal. Ela mediu a distância do primeiro alfinete ao chão. 7 centímetros. Ela moveu a fita. 7 centímetros. Ela deu a volta no vestido, medindo em 10 pontos diferentes. 7, 7, 7. A bainha estava perfeita. A memória havia guiado as mãos e as mãos haviam feito um milagre. O passado de Elsa não era algo que ela havia perdido. Era a única ferramenta que ela realmente precisava na escuridão. Lúcia olhava para a fita métrica em sua mão. Os números idênticos. 7, 7, 7, parecendo borrar-se através das lágrimas que ela não continha mais. Ela ergueu os olhos. Dona Elsa ainda estava de pé, limpando a poeira dos joelhos, a postura reta, como se tivesse acabado de realizar a tarefa mais mundana do mundo. O chão de madeira antigo é o melhor, Elsa disse, como se explicasse um segredo simples. Ele guarda o nível certo. Agora vá. Lúcia foi até a máquina. Ela posicionou a barra pesada sob a agulha. O primeiro toque no pedal foi hesitante. O barulho da máquina soou diferente, mais alto sob o comando de suas mãos menos experientes. Ela se concentrou em seguir a linha de alfinetes que sua mãe havia cravado com tanta precisão. Ela não estava apenas costurando uma bainha, estava fechando um círculo, completando o trabalho que a memória de sua mãe havia começado. Quando o último ponto foi dado e a linha cortada, o silêncio no ateliê pareceu pesado, denso de expectativa. Mãe, Lúcia disse, a voz embargada. Acabou.
Está pronto. Dona Elsa ficou parada por um momento. Ela respirou fundo, sentindo o cheiro do cetim, do óleo e do café frio. Este era o momento que ela mais temia. Não o desafio de costurar cega, mas o momento da entrega. O momento em que seu ofício terminava e o julgamento do olhar começava. Um julgamento do qual ela não podia mais participar. Lentamente, ela caminhou até o manequim onde Lúcia havia acabado de pendurar o vestido. A obra-prima estava ali, completa, banhada pela luz poeirenta da tarde. Elsa ergueu as mãos, mas desta vez não eram as mãos da artesã ágil nem as mãos teimosas da fé. Eram as mãos de uma mãe, trêmulas e vulneráveis. Ela aceitou o desafio e agora precisava confrontar o resultado. Ela tocou o ombro do vestido, seus dedos deslizando pela renda belga que elas haviam aplicado juntas. Ela sentiu a textura dos pontos invisíveis, uma costura que era mais de Lúcia do que dela. Ela desceu para o corpete, sentindo o relevo suave das pérolas, aplicadas em noites de conversa e silêncio. Suas mãos mapearam a cintura, a curva onde o cetim pesado encontrava o forro. Finalmente, ela se ajoelhou, o mesmo gesto de antes, mas agora não para medir. Ela tocou a bainha. Ela sentiu a linha reta que Lúcia havia costurado. Sentiu a dobra perfeita que sua própria memória havia ditado. O vestido estava tecnicamente perfeito. Ela sabia disso. Seus dedos garantiam. Lúcia observava, o coração batendo na garganta. Ela esperava uma palavra de triunfo, uma declaração de vitória da mãe. Em vez disso, as mãos de Elsa pararam. Elas repousaram imóveis sobre a saia. Mãe, Lúcia sussurrou. Está bom? Dona Elsa virou o rosto na direção da filha. Os olhos opacos estavam úmidos. Pela primeira vez em semanas, a máscara de teimosia e fé inabalável se quebrou. Eu não sei, ela disse, a voz quase inaudível. O mundo de Lúcia parou. Dona Elsa sempre sabia. Eu não sei, minha filha, Elsa repetiu. E agora havia uma franqueza em sua voz que desarmou Lúcia. Minhas mãos me dizem que o ponto está firme. Minha memória me diz que o corte está certo. Mas eu não sei o principal. O principal o quê, mãe? Eu não sei se ele tem luz, Elsa confessou, a palavra saindo como uma dor física. Eu não sei como a renda brilha quando o sol bate. Não sei se a cor do cetim vai combinar com seus olhos. Eu costurei um vestido, mas não sei se fiz uma noiva brilhar. A minha maior ferramenta, a visão, ela se foi. Essa era a vulnerabilidade. Não era a dificuldade de costurar, mas a incapacidade de ver a magia no final. Ao admitir isso, ao finalmente dizer em voz alta que estava cega e incompleta, Elsa se despiu de toda a sua força teimosa. E foi nesse exato momento que a verdadeira força apareceu. Lúcia deu um passo à frente, as lágrimas correndo pelo rosto. Ela entendeu que a mãe não precisava de admiração por sua habilidade. Ela precisava de olhos. Lúcia pegou a mão da mãe, que ainda estava sobre o vestido, e a levou ao seu próprio rosto. Elsa sentiu as lágrimas da filha. A senhora costurou o tecido, mãe, Lúcia disse, a voz firme. Deixe que eu lhe mostre a luz. E Lúcia começou a descrever. Ela não descreveu o vestido como uma peça, mas como uma emoção. Mãe, a renda no ombro. Lúcia começou, guiando a mão de Elsa de volta ao vestido. Não é só uma renda. É como se a luz ficasse presa nela. Ela flutua. E o cetim? A senhora estava certa, ele tem corpo. Ele não cai. Ele desliza. E a bainha que eu costurei, ela beija o chão. Elsa ouvia, mas não com os ouvidos. Ela via através das palavras da filha. A descrição de Lúcia não era técnica. Era cheia do amor e da admiração que ela guardara por anos. A obra-prima de Dona Elsa não era o vestido. Era este momento. Ao aceitar sua fragilidade, ela parou de ser a fortaleza que Lúcia tinha que deixar para trás. E se tornou a mãe que Lúcia precisava guiar. A cegueira, que parecia a injustiça final, foi a única coisa que forçou as duas a se encontrarem no meio do caminho. Ele é lindo, mãe, Lúcia sussurrou, abraçando Elsa no meio do ateliê. É o vestido mais lindo que a senhora já fez. Elsa apertou a filha. Ela não precisava mais ver. Ela tinha curado sua família. Ela não tinha costurado o vestido apesar de estar cega. Ela o costurou porque estava cega, forçando a memória, a fé e, finalmente, o amor de sua filha a se tornarem seus novos olhos. Dona Elsa nos ensinou que a fé pode costurar as conexões que o tempo tentou rasgar. Se você também acredita na força dessas histórias que curam a alma, junte-se à nossa família por aqui e se inscreva no canal para continuar enxergando o mundo com o coração.